O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou seu relatório anual com avaliações sobre a proteção à propriedade intelectual ao redor do mundo. O documento traz uma lista negra com 11 países que mais pirateiam produtos e também uma lista com nações que demandam preocupação. O Brasil, que está na relação de países que precisam ser vigiados, foi mencionado 23 vezes no relatório. As preocupações envolvem as áreas de proteção aos direitos autorais, pirataria, medicamentos, aprovação de patentes e registros de marcas. Lembrando, então, que a gente está falando dessa questão de pirataria, vai muito além do CD e do DVD pirata, falando de medicamentos, entre outras coisas que são muito maiores e no caso, por exemplo, de medicamentos, pode colocar em risco a vida das pessoas. E, bom, como a gente mencionou, nesse relatório dos Estados Unidos, 3 países sul-americanos aparecem entre os 11 que mais pirateiam. O Brasil está nessa lista de países vigiados. Esse documento aí, dos Estados Unidos, ele é usado pelo governo norte-americano nas negociações com essas nações. Isso, de alguma maneira, a gente pode falar que pode afetar a relação do Brasil com os Estados Unidos, uma vez que a gente pirateia demais, a gente pode dizer assim? Acho que não. Acho que eles gostam muito de algumas outras coisas aqui que são bem rentáveis para eles. Eu acho que o Brasil ser um dos grandes pirateadores aí ou compradores de produtos piratas, né? Como cigarro e bebida, que é muito forte. Eu não sabia, eu tomei um susto. A gente compra muito, a sociedade brasileira compra muito cigarro e bebida pirata. É que talvez pelo fato de a gente não ser consumidor desse tipo de produto, a gente não se liga. Mas tem muito mesmo, né? E obviamente, nesses casos, se bebida e cigarro já é algo prejudicial à saúde, imagina bebida e cigarro pirata, que não tem controle nenhum. Então, quer dizer, é você fumar um cigarro desse e já cair morto, praticamente. Não, estou exagerando. Agora, pegando o gancho da pirataria mais uma vez aqui, por que é algo tão comum assim aqui no Brasil? É falta de consciência sobre o que é pirataria? Ou seria mais uma questão de falta de lei punitiva? Porque uma coisa é assim, eu sei que está errado, mas eu faço porque ninguém vai me punir. Ou é algo do tipo assim, é errado mesmo? Então, tem uma questão que é mais mental e outra coisa que é a questão... Moralmente aceito também, né? A gente até brinca com o cara que pega um produto pirata, mas de verdade a gente não fica escandalizado quando vê alguém com um produto pirata na mão, né? O cara que tem um telefone piratão, sei lá, tem um Samsung, tem um outro, um iPhone e tal, que o cara comprou e é uma empresa que faz o negócio lá. E veio e chega aqui para comprar aqui na 25 de março e tal, onde tem muito produto dessas características. A gente vê, a gente acha graça, a gente faz piada, mas de verdade a gente não se escandaliza com isso, né? É uma coisa que parece que está muito no nosso modo de lidar com a coisa. E também existe uma inspiração que é muito fruto da propaganda e tal, de um ideal de consumo, né? Tipo assim, aquilo que você consome diz quem você é, né? Determina um pouco como é que é o seu perfil, o seu jeito de ser. A pessoa, dependendo da roupa que o cara usa e o que ele está consumindo, esse cara é um cara mais esportivo, mais despojado, esse cara é um cara mais clássico e tal, né? Aquilo que você consome agora diz mais ou menos os seus traços de personalidade. E o cara tem que consumir para ele gerar, de certa forma, algum tipo de identidade. Se ele não tem acesso, se ele não consegue consumir aquilo, ele vai consumir o paralelo, porque não importa o que você acha que você é. Aquilo que você consome determina quem você é. Então, se você não tem o original, tem que ter o pirata para dizer quem eu sou, mesmo que seja pirata. E às vezes não precisa nem estar funcionando. Eu já vi algumas situações, que não é no caso de produtos piratas, mas de gente que aluga iPhone quebrado para a pessoa ir na balada. É porque a gente não costuma frequentar esse ambiente, mas os caras alugam celular quebrado, tipo iPhone, para usar na balada, para poder fingir que tem um iPhone e conseguir mais mulher para ele. E tem isso, é um mercado que existe mesmo. Agora eu fiquei pasmo. Pois é, e é nessa linha que o Felipe falou, você consome algo, ainda que não esteja consumindo verdadeiramente, só para você aparentar que está consumindo, para que você, de alguma maneira, aparente que você é alguém, às vezes, que você nem é. Eu já ouvi falar de gente, isso aí eu ouvi de pessoas que fizeram isso na juventude. Um amigo de um amigo meu. Um amigo de um amigo meu. Amigo do amigo meu. Diz que eles compravam, diz que o grupo comprava, eles moravam no colégio interno, no internato, e eles compravam as meias, aquela marca que tem o jacarezinho.
Lacoste. Lacoste. Compravam meias da Lacoste, que são supostamente mais baratas, cortavam o jacarezinho e colavam na camisa. Pra não Eu ficar já vi por fora. uma brincadeira dessa que Foi o cara amigo não tem seu, condição Hélio? de comprar Lacoste, ele pegou uma lagartixa e grudou assim na camiseta, né? Mas agora, Deixa eu pode só falar, falar Suzane, uma fica à coisa. vontade. Eu não sei se o pessoal de casa percebeu, na hora que falou que você fez essa última pergunta, eu já olhei para o Hélio aqui, a gente se olhou, porque a gente tem um pensamento bem controverso. Porque eu sou contra a pirataria. Não, eu também. Quem disse que eu sou a favor? Se defenda Mas agora, eu só quero defender Suzane. que eu acredito que tenha pessoas que elas são inocentes, viu, Hélio? Por incrível que pareça, eu ainda acredito que tem pessoas assim que levam uma vida mais simples, né, mais simplória. De repente, elas não têm essa consciência assim tão nítida como a gente está discutindo aqui. Que pirataria é crime. Sim, tipo, um amigo, grava esse CD para mim. Né? Eu trouxe aqui o CD do Felipe Valente. Trouxe aqui o CD do Felipe Valente. Copia pra mim, que daí fica com um pra você e um pra mim. Já falei com ele. Ele falou que tá tudo certo. Então, eu acredito, né? E até aproveitar que o Felipe está aqui, perguntar para ele, né, que ao vivo, se ele já lidou com alguma situação dessa, porque tem um lado do autor, né? Deve ferir mesmo. Olha, ali eu sou um artista. Agora que eu tô com um contrato com gravadora e tal, mas eu sou um artista, até pouco tempo atrás, 100% independente. Então, o cara só conseguia ter acesso ao meu disco indo numa apresentação minha, né? Então, o que acontece? Eu nunca tive essa neurose, assim, do tipo, o cara copiou um CD meu, eu fiquei magoado, fiquei dodói, né? Eu fico tranquilo. Eu sempre falava isso nas apresentações. Eu acho que não é legal, tipo, você ter a oportunidade. Se você não teve como comprar e tal, baixei lá na internet, queria ouvir o disco do Felipe. Eu não fico chateado. Agora, se você tem a oportunidade de comprar o original e você não compra porque você tem o pirata em casa, aí, poxa, você está me prejudicando, né? Então, tem que ter consciência. Agora, é muito complicado também porque a gente vive num país de assimetrias sociais muito grandes, entendeu? Existem pessoas, como você falou, que são muito pobres e que são estimuladas a determinados tipos de consumo que elas aspiram a consumir e não conseguem, né? Então, o camarada, o que ele faz, meu amigo? Ele compra a meia da Lacoste, corta o jacarezinho e cola na camisa para dizer que tem Lacoste, porque aquilo que você consome, em parte, diz quem você é. Então, assim, eu acho que a gente precisava... Essa discussão tinha que, na minha opinião, sobre pirataria, tinha que partir também para essa coisa de, ok, você está dizendo que o cara tem que consumir isso. A gente diz, consuma. Mas ele não tem os meios nem para produzir e nem para consumir aquele tipo de coisa. Então, me parece também um pouco perverso o discurso moralista também, tipo assim, porque agora o cara pega e pirateia, ele está errado. Ele está errado, mas do ponto de vista social, ele é um pouco compelido a ter que consumir determinada coisa. E ele fica louco, entendeu? Porque, sim. enfim... E você levantou a questão assim, Felipe, também, que se houvesse uma diminuição nos preços ou uma maneira mais acessível das pessoas conseguirem as coisas... talvez seria uma estratégia para combater a pirataria. Porque eu estava lendo um dado que hoje, com a internet, todo mundo tem qualquer conteúdo o tempo todo, de qualquer lugar, acaba sendo mais caro você montar um sistema de vigilância, de fiscalização sobre as pessoas contra a pirataria, do que se você colocasse esses produtos mais baratos, entenderam? Deram para entender? Fica mais caro vigiar o processo da pirataria do que liberar de vez, né? De que liberar de vez, ou então tornar o produto mais acessível para que as pessoas tenham Mas eu acho que muita gente, consumo. às vezes, é consciente disso. Então, por exemplo, e você criar uma oportunidade legal para isso, acaba abrindo algumas possibilidades. Então, vou dar um exemplo aqui, que inclusive é da indústria fonográfica, que o Felipe está bem por dentro disso. Muita gente, principalmente aqui no Brasil, não gosta de comprar produto pirata. Só que, às vezes, não consegue comprar tanto CDs físicos quanto gostaria, ou mesmo DVDs. E aí você tem algumas oportunidades que acabam surgindo de maneira legal. Então, por exemplo, pegar aqui Spotify, Apple Music, que agora tem surgido, que é streaming, né? Que você ouve online, mas você paga por isso. Quer dizer, o Spotify tem a versão gratuita e tem a versão paga. Mas você, toda vez que você ouve, mesmo na versão gratuita, aquele aplicativo paga algo para os autores. E acaba sendo de graça em alguns casos, ou muito barato, no caso de quem paga, por exemplo, o Spotify. Agora, você me fez lembrar uma questão que eu não investiguei. Netflix também é um desses, nessa linha de filmes. Você falou do Spotify, me lembrou uma coisa aqui, eu não cheguei a investigar, mas às vezes você sabe,
saiu um dado aí falando negócio de pirataria e tal, e falou sobre o Spotify, falando que os cantores, eles passaram a lucrar mais com o Spotify. Tipo, se ele rendia X antes, depois do Spotify, ele acabou rendendo X outros mais. Depende do tipo de artista, o Felipe vai saber melhor disso, mas é que o Spotify... grandes artistas, com certeza, lucraram muito mais. Os que são pequenos não têm tantas reproduções, então, geralmente eles pagam, acho que, um centavo por reprodução, alguma coisa do tipo. O streaming, de maneira geral, né, que essa coisa de assistiu, ganhou. É bem pequenininho. Como é que é feito o cálculo disso, né? A empresa, participei até de um evento agora lá da Sony que tem relação com isso. Estavam me ensinando, foi o cara do Deezer, foi lá também falar como funciona e tal. Eles captam muita grana de publicidade dos parceiros, pegam aquela grana toda e enfia dentro de um pacotão, entendeu? Uma parte fica para eles, a outra parte fica para a gravadora e a gravadora repassa para os compositores aquilo que tem que repassar. Então, eles pegam essa grana e uma parte da grana da publicidade eles diluem para toda a quantidade de execuções que teve, entendeu? Então, aí vai dando o cálculo ali, dá um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é pago do mesmo jeito para todo mundo. Essa é uma alternativa que, embora seja muito controversa, tem artistas que não gostam, que falam e tal, não sei o que lá. Mas quem não gosta não está lá dentro, né? Exatamente. Essa é uma alternativa que pode ser que ela resolva, ou se não resolver, pelo menos ela dá conta de tornar legal você ouvir músicas à vontade de vários artistas sem que você tenha que ter 30, 40, 50... Eu tenho muitos CDs em casa, né? Mas eu sou a gente ainda é da geração do CD, né? Eu sou da fita. Eu cheguei a ter cassete em casa. Eu não queria dizer, vou pegar mal, mas agora que você já disse, né? Eu ouvi vinil em casa, imagina. Então, assim, eu acho que é uma alternativa interessante, pelo menos para você moralizar essa coisa da pirataria. Porque hoje em dia, cara, você vai lá no Spotify, essas coisas, sei lá, paga 19, 20 e poucos reais por mês e tal. Cara, você ouve tudo que você quer lá, você tem como ouvir offline e tal. E o que é interessante, os que são ouvidos sem pagar, por exemplo, você pode ter uma conta no Spotify e ouvir várias coisas sem pagar. A diferença é que você vai ter muita publicidade entrando ali e você não vai poder ouvir offline. Só online o que queima a tua... E você não consegue nem ouvir exatamente o que você quer. Você ouve como se fosse uma rádio, alguma coisa assim. Exatamente. O que acontece? Isso também é pago para o artista, porque esses que estão sofrendo arrecadação, a grana que está sendo arrecadada também vai pagar esses aí, entendeu? Um paga o outro. Eu acho uma saída interessante. Porque a gente não anda com CD mais, né? Deixa eu Agora tem aquela falta de cultura também do brasileiro de querer pagar por cultura, né? Então, aí é outro ponto, porque nesse ponto eu discordo muito do que a Suzane fala quando diz a pessoa é muito simples, não tem noção de que não sei o quê. Mas é que você tem isso, você tem a falta de cultura de se pagar, não é só por cultura, por qualquer coisa. Então, as pessoas evitam pagar, seja pelo que for. Tem opção de ser de graça? Então vamos no de graça. Mas tem que pagar R$19 para você ouvir as músicas que você quiser o dia inteiro. Mas R$19? Não vou pagar não, vou baixar de graça. Você tem a opção de baixar de graça, por que eu vou pagar? Tem esse lance da oportunidade, né? Da lei de gênero. Vamos tentar se dar bem. Né? Então eu não dá. acredito. Aí a gente tenta, por exemplo, assim, sei lá, você pode ter um ideal de consumo. Eu queria muito ter uma Land Rover. É assim que fala? Tem vários Rovers aí. Ele é modesto, né? Ele não sabe falar o nome das marcas. Não tenho como pagar, então eu vou de Classic. Vou de Corsa Classic, é o que dá. Agora, em outras esferas, a gente não pensa assim, de maneira geral. Eu queria muito ter uma camisa da Lacoste, não posso pagar, mas vou comprar aquela paralela, que tem a boquinha virada para o outro lado, e o que está por trás desse relatório aí também são as empresas que estão sediadas ou que vendem ou que fornecem esses produtos para os países, né? Que são consumidores desses produtos, que estão por trás desse relatório são essas empresas pressionando o Estado a tomar providências contra a pirataria e tal, porque está prejudicando os seus mercados. Exato. E aí tem um outro lado, porque a gente está falando da questão do consumo pessoal. Então, por exemplo, é o cara que baixou a música, etc., porque ele não quis pagar. Agora, isso está errado. Agora, tem um outro lado que ainda é pior, porque é quando a pessoa faz uso do... E acho que esse é o foco dessa pesquisa ainda. Faz uso do mercado paralelo, faz uma falsificação, vende como se fosse o verdadeiro e lucra em cima disso. Como verdadeiro. Exatamente, isso é como pior ainda, se fosse tal. Então, isso, eu poderia dizer assim, é um crime em dobro, né? Porque você não está apenas... Ele está ludibriando o consumidor, né? Está ludibriando o consumidor e ainda você está conseguindo um lucro para si usando
uma propriedade intelectual de outra pessoa. Então, por exemplo, pegando a questão fonográfica, uma coisa que está errado também, volto a dizer, é o cara baixar o seu CD lá na casa dele. Outra coisa é alguém baixa o CD ou compra o original do Felipe e aí ele faz várias cópias e vende cópias do CD do Felipe, só que ele não vai repassar o lucro para o Felipe. Todo o lucro que vier vai vir para ele. Então, de uma obra que ele não teve o mínimo trabalho, o mínimo quando ele vende ainda falando assim, esse aqui é o original. Exatamente, isso é ainda pior. O conceito de pirataria é esse. É quando você tem lucro em cima da falsificação que você fez. Não é ilegal, pode ser imoral, mas não é ilegal o camarada baixar um conteúdo lá na internet. Mas é por isso que os donos daqueles sites, por exemplo, o Mega Uploads... É legal quem coloca à disposição, colocar à disposição para isso aí, entendeu? Porque aí você está lesando o proprietário. Agora é difícil, né, cara? É um negócio muito difícil, porque essa coisa da pirataria, ela tem um ingrediente nela que precede isso, que é a coisa da mania nossa e de qualquer pessoa de querer sempre uma via alternativa que me beneficia, né? E que não dê trabalho, e que eu ganhe dinheiro. E que eu estou prejudicando alguém que eu não sei quem é, ou até sei quem é, mas não está perto para reclamar, e problema é de quem está sendo lesado, né? E o que importa é que eu estou me dando bem. Quer dizer, uma ausência de... na verdade, é uma ausência de educação, né? De compreender que existe um outro, existe uma sociedade, existe um contrato social, existem regras que regem essa sociedade, né? Eu estou inserido nelas, eu tenho obrigações, né? Claro. Tem alguém trabalhando para gerar aquele conteúdo e você não está pagando por aquilo. Bom, a gente vai fazer mais uma vez um rápido intervalo aqui no Redação Novo Tempo e depois do intervalo a gente discute sobre a campanha de um site que resolveu se vingar das empresas campeãs em reclamações dos clientes. O Redação Novo Tempo volta daqui a pouco.